Olá pessoal, sejam bem-vindos à Licita News Online. Hoje vamos dar continuidade ao nosso curso avançado de licitação e contratação pública em sua versão online, aula número 16. Vamos falar de recursos administrativos. Eu não teria como dar uma aula, vamos dizer, meritória do assunto, porque nós temos um curso especial só para isso, que é o curso de recursos administrativos e impugnações administrativas. Quem é da escola de licitação, assim que terminar esse curso, já inicia o curso de recurso, porque ele é muito importante para vocês. Quem está fazendo os cursos ocasionais, se matricularam somente nesse curso, vale muito a pena adquirir o curso de recursos e impugnações. É um curso que demora um pouco, é de quase 2 meses, também são 20 videoaulas, só que tem muito case, muita prática. Vocês desenvolvem peças de impugnação, peças de recursos administrativos, peças de representação, pedido de reconsideração. Então ele forma o consultor para a arte de ataque e defesa. Nesse curso avançado, nós vamos fazer conceitos, né? Vou dar caminhos, vou mostrar para vocês uma peça. Ensina, mas não de forma meritória como eu ensino no curso avançado de recursos e impugnações, ok? Mas foquem, tenham atenção, eu vou preparar vocês para que vocês possam sair de situações. Vocês vão aprender a motivar a intenção de recurso para preparar o teu staff, o teu jurídico, o teu consultor especializado para trabalhar. Vocês vão aprender a constar em ata. Então, assim, esse módulo especial, ele dá prosseguimento aos conceitos básicos de impugnação e agora conceitos básicos de recursos administrativos, ok? Então vamos lá, pessoal, iniciar nossa aula, que ela é muito importante para o aprendizado de vocês. Recurso administrativo são todos os meios colocados à disposição dos administrados são os licitantes, vocês, para provocar a reapreciação de uma matéria pela administração. Ou seja, foi tomada uma decisão e vocês vão recorrer contra aquela decisão. Normalmente nós recorremos contra o quê? Casos de habilitação e inabilitação. Casos de classificação e desclassificação de propostas, aplicação de multas, aplicação de advertências e aplicação de suspensão temporária de licitar. São os meios mais usuais de recursos administrativos. Então, contra atos da licitação e do contrato estão disponíveis recurso administrativo, quando eu ataco, e a contrarrazão, também chamada de impugnação a recurso, quando eu me defendo de um recurso. A representação, que é uma instância superior ao recurso, e o pedido de reconsideração. Recurso e contrarrazão vocês utilizam muito, porque ele lida diretamente com o pregoeiro, com o presidente da comissão. Representação vai à autoridade superior. E o pedido de reconsideração à secretária municipal, ministro de Estado, ou seja, a alta representação para se discutir uma medida que foi tomada, ok? Então vamos seguir. Quais são os requisitos formais para que eu impetre um recurso? Primeiro, eu tenho que ter tempestividade, um prazo legal para recorrer. Segundo, eu tenho que ter a norma legal, localizar a legislação que me dá aquele direito. Terceiro, eu tenho que verificar os meus direitos se estão igual àquela norma, se não vão contra a norma. Depois eu tenho que verificar os meus deveres, as minhas obrigações e os requisitos especiais. Então, recapitulando, tempestividade, tenho que estar dentro do prazo recursal. Norma legal, qual a legislação que me dá direito a entrar com recurso? Verificar se realmente eu tenho direito ou se eu estou tentando tumultuar uma licitação. Verificar os meus deveres e os requisitos especiais. Esse é o foco de um recurso administrativo. Continuando. Recurso administrativo para cartas convites, tomada de preço e concorrência. Então vamos lá. Recurso administrativo para carta convite, tomada de preço e concorrência. Eu uso muito esse recurso em casos de advertência, multa, suspensão temporária, né? Situações de habilitação ou inabilitação, situações de julgamento de propostas. Então vamos lá.
A Lei 8666/93, no seu artigo 109, diz que dos atos da administração, ou seja, do órgão público que vocês estão licitando, decorrentes da aplicação desta lei, cabem, inciso 1, recurso no prazo de 5 dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de... Então, foi tomada uma decisão de habilitação, foi tomada uma decisão de inabilitação, foi tomada uma decisão de classificação, foi tomada uma decisão de desclassificação, foi tomada uma decisão de aplicação de multa, aplicação de advertência, suspensão temporária. Cabe a vocês um recurso. Então, a linha A habilitação ou inabilitação do licitante. A linha B, julgamento das propostas classificadas e desclassificadas. A linha C, anulação ou revogação de todo um certame. A linha D, indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento. E a linha E, rescisão do contrato, a que se refere o inciso 1 do artigo 79 desta lei. A aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa. Então nós temos 6 situações recursais: habilitação e inabilitação do licitante, julgamento das propostas, classificadas e desclassificadas, anulação ou revogação de uma licitação, na prática, senhores, nunca questionei isso, indeferimento de pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento. Estou pleiteando o cadastro na prefeitura, ele é negado. Cabe um recurso para discutir por que ele foi negado. Rescisão de contrato a que se refere ao inciso 1 do artigo 79 desta lei. A administração vai quebrar um contrato com vocês. Antes de quebrar, antes de rescindir esse contrato, me cabe alegações recursais. E, nos casos de aplicação de penas de advertência, suspensão temporária ou de multa, quando acontece uma inexecução por parte de vocês que gera aplicação de penalidade, também cabe recurso. Ok? Seguindo. No pregão, agora vamos deixar carta convite, tomada de preço e concorrência. Decreto 3.555/2000, artigo 11, inciso 17 a 19. Ele diz o seguinte: 17. A manifestação da intenção de interpor recurso será feita no final da sessão com registro em ata da síntese de suas razões, podendo os interessados juntar memoriais no prazo de 3 dias úteis. Então, senhores, no pregão eu tenho uma situação de tomar a frente. É diferente da concorrência, da tomada de preço da carta convite. Vamos voltar ao nosso curso? Quando eu estou numa carta convite, numa tomada de preço ou em uma concorrência, o que acontece? A comissão de licitação, ela julga. Então você faz apontamentos em ata e vem depois uma resposta da comissão por meio de um julgamento. Quando sai essa resposta, que normalmente é por uma publicação oficial, abre-se 5 dias para recorrer. Então eu tenho tempo de ir lá, dar vistas ao processo, analisar tudo que foi alegado, preparar o meu recurso e impetrar. Aí abre-se 5 dias úteis para as contrarrazões, que é a defesa de quem eu ataquei. No pregão isso muda, isso tem celeridade, isso tem muita rapidez. Por quê? Porque no pregão, primeiro se abre as propostas. Ponto. Abre as propostas, procede-se à classificação das mesmas e parte para o quê? Uma disputa de preço. Finalizada essa disputa de preço, eu tenho um licitante declarado arrematante. Abre-se a documentação de habilitação somente desse licitante arrematante. E aí eu tenho proposta e documento para analisar. Se eu tenho algo contra aquela proposta, algo contra aquela documentação, eu tenho que motivar minha intenção agora na sessão. Por isso que diz, a manifestação da intenção de interpor recurso será feita no final da sessão, com registro em ata da síntese das suas razões, podendo os interessados juntar memoriais no prazo de 3 dias úteis. Então eu tenho que motivar na hora. É aí que eu falo, vocês estão preparados para falar em público? Vocês estão preparados para falar com um pregoeiro? Eu posso levar uma cola? Eu posso ir treinando? Eu tenho que pensar em tudo isso. Porque se eu não motivar a intenção recursal, vai entrar em preclusão meu direito. Vamos continuar? O recurso contra a decisão do pregoeiro não tem efeito suspensivo. O processo continua caminhando. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. Aí eu abro mais uma vez uma aspas. O que é insuscetível? Não cabe modificação. Neste caso, só será julgado no recurso aquilo que foi apontado no ato da sessão.
somente o que foi relatado. Aquilo que poderá ser informado, aquém do que foi apontado. Aplica-se o poder discricionário do pregoeiro em analisar e deferir. Então, muito cuidado com isso, ok? Eu tenho que motivar a minha intenção. Ela não pode ser subjetiva, ela não pode ser no ar. Ela tem que ter um foco, ela tem que ter uma essência para criar o ato insuscetível de privilégio que será discutido nas minhas razões recursais. Continuando. A manifestação da intenção de interpor recurso será feita no final da sessão, com registro em ata da síntese de suas razões, podendo os interessados juntar memoriais no prazo de 3 dias úteis. Nós já aprendemos isso lá em pregão presencial, né? Falei em pregão eletrônico, mas nós vamos colocar aqui novamente. Wesley, eu estou analisando uma documentação e uma proposta de um licitante. Eu verifiquei que o atestado de capacidade técnica daquela empresa não condiz com o objeto da licitação. O que eu devo fazer em um pregão presencial ou em um pregão eletrônico? Você deve motivar sua intenção de recurso. Então, no pregão presencial, ela vai acontecer agora. Então, o que você faria? Eu, Wesley Medeiros, representante da empresa Licita News Comércio e Serviço Limitada, venho motivar minha intenção recursal contra a documentação técnica apresentada pela empresa JJ Comércio Limitada, pois a documentação dela não tem nexo casual com o objeto da licitação. Dentro do prazo legal, vamos apresentar as devidas razões recursais. Ponto. Fechamos. Motivei minha intenção de recurso. Abre-se agora 3 dias úteis para que eu possa apresentar o meu recurso devidamente fundamentado para pedir a inabilitação dessa empresa. Consequentemente, abre-se para essa empresa 3 dias úteis para que ela manifeste o quê? A sua contrarrazão, a impugnação ao meu recurso. E aí o pregoeiro tem nas mãos o direito de julgar. Ele vai proferir uma sentença administrativa, ok? Continuando. Lei do pregão. A lei do pregão, tanto para o pregão presencial quanto para o eletrônico. Lei 10.520, artigo 4º, inciso 18. Declarado o vencedor, ou seja, o licitante foi arrematante, analisou-se a documentação dele e aos olhos da comissão ele foi declarado vencedor. Qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 dias para a apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. Mesma coisa do pregão presencial. Única diferença que eu chamo a atenção de vocês. Analisem a apostila de vocês vão ver que no pregão presencial se fala em 3 dias úteis. Na lei do pregão se fala em 3 dias. Não temos úteis. Isso implica o quê? Nós aprendemos lá no curso a contar prazos. Se eu participo de um pregão presencial na quinta, primeiro dia útil, sexta, como não conta dia corrido, segunda e terça. Se eu participo de um pregão eletrônico e o pregoeiro interpretar como 3 dias corridos, eu participei na quinta, primeiro dia útil, sexta, sábado e domingo, último dia, segunda. Eu perco um dia. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. Então, prestar muito atenção nisto aí. Lei 10.520, artigo 4º, inciso 20. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor. Então, o meu recurso num pregão presencial é feito de forma oral ou até mesmo escrita, e se fosse num pregão eletrônico, no sistema. Mas eu tenho que motivar agora. Se eu não motivar, vai importar a decadência do meu direito, a preclusão desse direito. Fica aí bem claro, para depois alguém perguntar, mas isso está na lei? Muito claro. Lei 10.520, artigo 4º, inciso 20, ok? Seguindo. Pregão eletrônico. Vamos chamar agora o decreto 5.450/2005, seu artigo 26. Declarado vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 dias. Mais uma vez, não temos 3 dias úteis,
3 dias para apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimado para querendo apresentarem contrarrazões em igual prazo, de mais 3 dias, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. Então, no pregão eletrônico, abre-se o campo no sistema e eu motivo. Atenção, falei lá no pregão eletrônico, vocês têm que acompanhar o pregão eletrônico, vocês têm que verificar o que o pregoeiro diz no chat, para não comer bola, ficar para trás. Ele marca a reabertura da sessão, declara vencedor e você não estava lá. O campo foi aberto e você não motivou a intenção de recurso. Não existe o que fazer, ok? Seguindo. Parágrafo 1º. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quando a intenção de recorrer, nos termos do caput, importará na decadência deste direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor. Parágrafo 2º. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. Então, mais uma vez, eu tenho que motivar a minha intenção. Sem motivação de intenção, não cabe recurso. O pregão é célere, ele tem o princípio da celeridade atrelado a ele. Então eu não posso me perder. O acompanhamento de um processo de pregão é muito importante por isso. Então, foco no processo de vocês para que vocês não percam o prazo da motivação. Mais uma vez, para deixar muito claro e insuscetível, não cabe modificação. Neste caso, só será julgado no recurso aquilo que foi apontado no ato da sessão. Somente o que foi relatado, aquilo que poderá ser informado a quem do que foi apontado, aplica-se o poder discricionário do pregoeiro em analisar e deferir. Então, eu tenho que focar o que eu vou falar. Mais uma vez a escrita, né? Wesley, tá, eu analisei lá os documentos, analisei a proposta e vi que a proposta não atende ao objeto do edital. Aquele produto que ele está oferecendo não é aquele que o edital pede. Simples. Lá no sistema eu vou escrever Wesley Medeiros, representante legal da Licita News Comércio e Serviço, vem, na forma da lei, motivar sua intenção recursal, pois não concorda com a proposta da empresa declarada vencedora, ABC Comércio Limitada. A proposta da empresa vencedora contém especificações que não condizem com o edital de licitação. Dessa forma, dentro do prazo legal, vamos apresentar as devidas razões recursais. Vejam, eu mudei o texto, está diferente do pregão presencial, mas é para dizer para vocês que vocês podem mudar o texto de vocês. Basta que vocês tenham duas essências dentro desse texto. Primeiro, deixar claro que vocês estão motivando a intenção de recurso. Segundo, deixar claro o ato insuscetível. O que vocês vão atacar? Então não precisa ser um profissional extremamente qualificado para me reportar o pregoeiro e motivar a intenção de recurso, mas eu tenho que saber o momento e a hora certa dessa motivação acontecer. Ok, pessoal? Então, vamos seguir. Recurso administrativo. Somente caberá direito ao recurso administrativo quando existir razões concretas para serem questionadas. Então, quais são os prazos de interposição de recurso hoje? São 5 dias úteis a contar da decisão ou julgamento para as modalidades de tomada de preço e concorrência. São 2 dias úteis a contar da decisão ou julgamento para a modalidade de carta convite. São 3 dias úteis a contar da motivação expedita para pregão presencial e 3 dias corridos a contar da motivação no sistema eletrônico para pregão eletrônico. Na prática, muitos pregoeiros entendem que o pregão eletrônico se aplica 3 dias úteis e não 3 dias corridos, ok? Para não ficar uma coisa fora de controle. 3 dias corridos, querendo ou não, é muito rápido para que você estude uma matéria e prepare uma peça recursal. Então, pessoal, eu vou apresentar para vocês um modelo padrão de uma peça recursal. A quem eu endereço um recurso? Ao pregoeiro, ao presidente de comissão de licitação. São os dois que recebem a peça recursal. Então, ao senhor pregoeiro oficial da Prefeitura de Canoas, Rio Grande do Sul. Segundo, quais são as informações daquele processo? Referência edital de pregão presencial número 10/2017. Processo número 10.25.452/2017. Isso está exposto no caput do edital. Só vou transcrever. Eu sempre destaco recurso administrativo. Do quarto passo, da qualificação à pessoa jurídica, só quem entra com recurso é a parte interessada, o licitante.
Então vamos qualificar essa parte interessada? Licita News Comércio e Serviços Limitada, pessoa jurídica de direito privado, devidamente estabelecida a rua Pedro Palácio, número 79, salas 14, 15 e 16, edifício Centro Jurídico, Vila Velha, Espírito Santo. Inscrita no CNPJ, número 12.384.076.1000, ao contrário, tracinho 62. Neste ato representada pelo senhor Wesley Silvio Medeiros, brasileiro, casado, consultor governamental, portador da carteira de identidade número 11.38917 SSPDF, vem na forma da legislação vigente, impetrar o devido recurso administrativo em face de qual empresa? Em face de Memórias e Memórias Limitada, ou em face de JJ Comercial Limitada, em face de ABC Distribuidora Limitada, pelos fatos que passa a discorrer. Agora vamos para o quinto passo. Senhores, como eu já falei, eu gosto de fazer minhas considerações iniciais. Então sempre começo assim: ilustres pregoeiros, senhores membros da comissão de pregão, ou ilustres presidentes, senhores membros da comissão de licitação, o respeitável julgamento do recurso administrativo aqui interposto recai neste momento para sua responsabilidade, o qual o recorrente confia na lisura, na isonomia e na imparcialidade a ser praticado no julgamento em questão, evitando assim a busca pelo Poder Judiciário para a devida apreciação deste processo administrativo, onde a todo momento demonstraremos nosso direito líquido e certo e o cumprimento pleno de todas as exigências do presente processo de licitação. Então, fiz as minhas considerações iniciais, mostrando ao pregoeiro e ao presidente da comissão a responsabilidade que ele tem no julgamento daquele recurso. Agora, vamos mostrar o nosso direito ao recurso administrativo. O recorrente faz constar o seu pleno direito ao recurso administrativo pelos fatos e fundamentos jurídicos que passa a comprovar. Artigo 26, declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 dias para apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimado para querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. Então eu copiei o artigo 26 que me dá direito a recorrer. Se fosse uma concorrência pública, uma tomada de preço, uma carta convite, eu iria fundamentar o quê? O artigo 109, inciso 1 ou 2. Então eu vou pegar a legislação e transcrever para dentro do meu recurso. Quanto aos fatos, agora é hora de eu falar do que aconteceu. O recorrente passa a discorrer os fatos que levam a pleitear a inabilitação da empresa, JJ Limitada, ou a desclassificação da empresa, Bizu Serviços Limitada. Agora é hora de discorrer. Na data do dia tal, participou da licitação. Agora eu vou narrar o que aconteceu. Todo fato apontado deve vir acompanhado da legislação contrariada, norma, jurisprudência, quando for o caso. Então, eu conto toda aquela história que aconteceu. E aí, senhor pregoeiro, ou senhor presidente, né, e membros da comissão de pregão, ou membros da comissão de licitação, é claro e transparente o processo de licitação. Tanto a administração quanto os licitantes estão submissos ao direito, à norma, não podendo criar obstáculos para descumprir seus preceitos legais, quanto às exigências presentes no edital de licitação, que comprovam que a empresa X, né, vou descrever o nome da empresa, não cumpriu as normas editalícias. Agora, vamos para a 8ª fase, a mais importante do recurso. Diante dos fatos e fundamentos jurídicos apresentados e tendo convicção e certeza de que a empresa X não cumpre as exigências do edital de licitação, o recorrente vem na forma da legislação vigente, suas alterações, as demais normas que dispõem sobre a matéria a requerer a devida inabilitação da empresa declarada vencedora, visto que ela não cumpre a apresentação de tal documento. A devida desclassificação da empresa declarada vencedora, visto que ela não atende o item X do edital. Nestes termos, pede o devido deferimento, cidade, data, mês, ano, empresa e nome do responsável. Pronto. Eu qualifiquei, fundamentei, descrevi o que aconteceu e pedi. Lembram o que eu falei lá em impugnação? A pizzazinha do direito? Então eu tenho fatos, fundamento jurídico e um pedido. Isso é um recurso. Claro que eu gostaria que vocês fizessem o curso avançado de recurso e impugnações, para que vocês detenham mais técnicas na hora de discorrer uma peça dessa. Eu não preciso ser um advogado para fazer um recurso administrativo,
mas eu preciso ter conhecimento da matéria e da legislação aplicável naquele momento. Ok, pessoal? Viu como que não é tão difícil, mas não é tão fácil, mas eu tenho que me atentar. Claro que eu preciso que vocês que não queiram fazer um recurso saibam se portar numa mesa de licitação para dar conhecimento para um advogado, para um consultor especializado, poder trabalhar na fase recursal. Seguindo, objetivos da aula 16, conceituar recurso administrativo, ok. Conceituar os prazos legais, ok. Conceituar a legislação, fechado. E a apresentação de um modelo padrão. Então fica aí essa aula, onde nós fechamos a aula de número 16. Estamos muito próximo da finalização do nosso curso, onde vocês vão ser qualificados aí no curso avançado de licitação e contratação pública. Vamos lá? Vídeo aula 16 acaba, né? Já é a 16ª vez que eu projeto, né, essa telinha, né? Vocês podem acessar o chat, o tutorial, me mandar e-mail. Sintam-se à vontade, né? Vocês usam muito a metodologia do e-mail, eu respondo muito vocês por e-mail e nos encontramos logo na aula de número 17, né? Vamos trabalhar um pouquinho mais a fundo aí na aula 17. Até a próxima aula. Vamos agora para a nossa reflexão para fechar com chave de ouro a aula número 16. Reflexão. Aquilo que você não pode medir não pode ser aperfeiçoado. E aquilo que é medido sempre é feito. A medida, a projeção, espaço de metro, espaço de tempo, tudo pode ser medido. Se pode ser medido, eu posso trilhar caminhos para chegar lá. O sucesso ele é medido. O insucesso também é medido. O fracasso é medido. A vitória é medida. Tudo depende de vocês. Quando a gente olha como exemplo para um astronauta, por que ele chegou lá? Porque ele teve convicção e certeza que ele chegaria lá. Falar em astronauta não é uma profissão para qualquer um. No Brasil temos um, né? Então, é uma pessoa que se destaca, ela criou um objetivo, ela mediu. Então, vocês é a mesma coisa. Para chegar a um objetivo, vocês têm que medir. Vocês têm que criar uma estratégia. Vocês têm que ponderar a matéria para chegar naquele objetivo. Então, aquilo que você não pode medir não poderá nunca ser aperfeiçoado. E aquilo que é medido sempre será feito. Boas medições para vocês. Até a próxima aula, senhores.